Olá, bom dia, tudo bem? Hoje, então, eu vou fazer a demonstração de como funciona, de fato, o relatório da microbiologia pro MENA, tá? Eu tô com a base do MENA aberta aqui, tá bom? Que é essa aqui. E a microbiologia ela vai funcionar da seguinte forma. Eu tenho um módulo específico para ela, onde eu tenho os exames, parametrização da microbiologia. A parametrização da microbiologia vai me dizer onde estão quais micro-organismos, quais detalhes de micro-organismo, quais antibióticos que vão ser utilizados, colônia, sensibilidade, sítio de coleta, perfil de antibiograma, até chegarmos nos status. Quais dois status que vão entrar de fato no relatório de microbiologia? Apenas o positivo e o positivo em andamento, ok? O restante não entra. Por quê? Porque não são positivos. São paliativos ou que vão pedir nova coleta, averiguação. Então, eles não são positivos. Ok? Vamos sair. Para tirar o relatório de microbiologia, eu preciso vir em indicadores, visão operacional, indicadores de qualidade. Aqui em indicadores de qualidade, eu vou fazer o filtro por período, onde eu escolho, por exemplo, do dia 1 até o dia 20. E aqui embaixo tem um indicador de positividade da microbiologia. Se eu quiser um indicador por unidade, eu preciso vir aqui embaixo e setar qual unidade eu quero. Digamos que eu queira o Hospital Santa Clara. Então, eu vou vir aqui e vou setar tudo que for Santa Clara. Ok? Então, o PSI e etc. Setei tudo que é de Santa Clara, eu escolhi uma unidade específica. Então, eu vou vir aqui, relatório. Ele vai me dizer se houve alguma coisa para essas unidades que eu escolhi. No caso aqui, 0. Não houve nada dentro dessas unidades. Se porventura a unidade que eu coloquei está errada, é só escolher a unidade correta que vocês utilizam para Santa Clara. Ok? Então aqui tem outro, ó, PSA, ambulatório. E assim você vai escolhendo quais as unidades que você quer que entre. Então, PS adulto, quais as unidades do Santa Clara ou de qualquer outra unidade que você queira. E assim você vai gerando o seu relatório por unidade, certo? Por exemplo, aqui eu setei algumas outras e aí vai me aparecer. O relatório ele vai funcionar da seguinte maneira. Ele vai aparecer indicador de positividade do dia 1/3 até dia 20/3 nas unidades setadas. Então, 014, 013, 015, 016, 020, 219, 012 e 501. Ok? Que foi as unidades que eu setei lá fora. Aqui dentro, a primeira coisa que o usuário vai ver vai ser quais pacientes foram, quais exames foram, qual dia de coleta e saída do resultado, ok? Quando foi digitado, quando foi assinado e qual foi o resultado. Então, qual foi o micro-organismo que dentro dessas unidades eu tive. Então, a paciente Rosângela teve uma Pseudomonas, a Sônia teve uma Enterobacter e assim por diante, ok? Aqui embaixo eu vou ter o total de exames da microbiologia, tá bom? Então, como eu disse, só vai entrar o que é positivo, é um relatório de positividade. Então, o total de exames foi 114 dentro desse filtro que nós colocamos. O total de exames positivos foram 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? E o total de exames com resultados negativos dentro desses 114 foram 106. Perfeito? Esse é o primeiro relatório que gera pra gente. Vou abrir aqui de novo porque ele fechou, tá? Então, novamente, eu vou escolher aqui o meu período. Relatório de microbiologia. Aqui funcionou, ficava lá embaixo. Cadê o PSA? Perfeito. Então aqui tem um filtro um pouquinho menor, que eu peguei só a unidade 219, mas é a mesma coisa, tá? Então, total de exames,
total positivo, total negativo. O próximo relatório que vai gerar é o percentual, tá? O percentual em gráfico. Então, o que foi negativo eu tenho 96,97%. Dentro daqueles resultados, dentro de 99, eu tive 96% negativo, sendo 3,3% positivo. Então, nós temos um relatório de percentual entre positivos e negativos. O próximo relatório, ele vai te dar um percentual de qual exame que teve mais ou menos dentro desse percentual. No caso aqui, nós só tivemos urocultura. Então, foi 100% de urocultura, total de 3 exames. Se houvesse mais, um pseudomonas, uma Escherichia coli, enfim, ele mandaria aqui o restante dos exames, cultura de vigilância, cultura total, tá? Daqui a pouco eu gero um outro para vocês verem melhor isso. Esse relatório aqui, ele vai me gerar em duas partes. A primeira parte é o gráfico de positividade por micro-organismo, ok? Então, o primeiro relatório que ele vai me gerar é o relatório de urocultura, certo? Qual foi o percentual? Então, eu tive 3 positivos, certo? Desses 3 positivos, eu tive uma Escherichia e 2 Enterobacter, certo? E aqui embaixo, ele vai me dar o percentual entre eles. Então, de 100%, 33,33% Escherichia e 66,67% é Enterobacter, ok? Vamos gerar um relatório um pouquinho maior. Mesmo período, porém agora sem o filtro, tá? Eu vou remover esse filtro do PSA. Removi o filtro do PSA, ele vai pegar todas as unidades, certo? Para pegar todas as unidades, eu vou vir aqui em relatórios, visualizar, certo? E agora sim ele vai gerar um relatório um pouco maior, porque eu peguei todas as unidades, ok? Dentre todas as unidades, eu vou ter novamente OS do paciente, nome do paciente, ele realizou, qual o dia da coleta, qual o dia da saída, digitado, quando foi assinado e qual foi o resultado, ok? Aqui embaixo novamente, então, nesse dia 1 ao dia 21, 401 exames. Desses 401 exames, eu tive 32 positivos e do total de de negativos eu tive 409. Novamente temos o gráfico de percentual, onde vai me mostrar quantos foram negativos, né? Qual é esse percentual? Então, 92,70% foram os positivos e 7,6% os positivos e 92% os negativos. Mostrar por exame, como eu havia comentado. Então, cultura de vigilância, eu tive 7 exames. Cultura vaginal, eu tive 2. E assim por diante. Ok? Aqui ele me mostra a quantidade e o gráfico me mostra o percentual de cada um deles. Vai acontecer uma coisa, só que agora é separado por micro-organismo. Então, eu tenho a cultura em geral, positivo, só que para Citobacter eu tive 1. Para Enterobacter eu tive mais 1. Para Staphylococcus eu tive 2, dentro da cultura geral. Dentro da cultura eu tenho as subdistinções entre anal, inguinal, nasal. E aqui quais exames positivos e aqui a somatória. Aqui embaixo eu vou ter um gráfico geral com o percentual de micro-organismos encontrados, ok? Então, Escherichia coli teve 9. Ele sempre vai mostrar de ordem, no caso desse gráfico, de ordem decrescente para crescente, tá? Então, ele vai mostrar do menor para o maior. No caso, o maior foi Escherichia coli, com 28,13. Perfeito? Se houver alguma coisa diferente disso, a gente precisa que vocês especifiquem o que de fato vocês necessitam, tá bom? Vamos falar um pouquinho de hemocultura. A hemocultura, ela sempre vai ser tirada pela tela de situação. Por quê? Porque a hemocultura ela ainda não foi fechada, ela está como status parcial, que é o status 18, tá? Então ela ainda não é uma positiva,
né? Vocês estão analisando, assim, tem de 4 a 5 dias para análise. Então ele entra no status 18, ele não é nem positivo nem negativo, ele está em andamento. É assim. Então eu venho aqui em situação. Eu fiz o acompanhamento da 1 até as Perfeito. 8 da noite. Vim aqui na situação, eu vou escolher o meu período, exatamente igual ao outro relatório. O que eu te falei lá. Só que eu vou filtrar por exceções hemocultura. Filtrei hemocultura. Filtrar. No caso aqui, ele vai aparecer tudo, tá vendo? Por quê? Eu filtrei todas as hemoculturas. Então, ele vai aparecer positivo, vai aparecer negativo, vai aparecer... Perdão. Deve material, ok? Pra vocês, o que interessa são os resultados para saber o andamento, o que está em andamento. Se vocês quiserem saber algo específico, fala assim, olha, eu quero saber tudo que está assinado, quero tudo que está assinado. Então eu vou vir aqui numa memória, eu vou ver qual memória eu quero, por exemplo, microbiologia, aonde eu vou ter o status 05 e o 07, e vou filtrar. Aqui vai aparecer todo o relatório, sem interrupção, da conferência, tá? Então, do que é positivo e o que é negativo. As hemoculturas funcionam de uma forma um pouquinho diferente das culturas, tá? Então, eles vão entrar aqui dentro. Perfeito? Então, membro direito, não houve crescimento, ou houve crescimento após 5 dias, ou não houve nenhum tipo. Se houve crescimento, qual foi esse crescimento? Então, ele vai aparecer aqui. Se vocês quiserem esse relatório, basta vir aqui em relatório, certo? E eu vou vir em microbiologia. E ele vai aparecer aqui. Se houve, qual foi, né, o tipo, se houve positivo ou negativo, qual foi o lançamento lançado, como pediram pra gente anteriormente, tá? Então, o laudo sai aqui. Todas as observações dentro da hemocultura. Se eu quiser saber o que está para assinar, eu jogo aqui status 18. Status 18 vai trazer essa cor rosa, por quê? Não está liberado ainda, tá bom? Então, vocês podem fazer a comparação como eu estou mostrando agora, tá? Onde eu coloco a conferência, exame de hemocultura, ou eu posso retirar essa conferência e vocês retiram um relatório microbiologia, relatório padrão. Ok? E aqui vai sair os dados dessa amostra, porém ela ainda não está finalizada, ela está em análise. O relatório de microbiologia só sai o que é positivo. Esse relatório, ele sai o detalhamento dos procedimentos que foram feitos dentro dessa amostra. Eu espero ter ajudado, tá bom? Se tiver alguma dúvida ainda que vocês precisem, pedimos que entrem em contato com a gente, tá bom? No 24 porque aí a gente consegue explicar melhor para entender qual é a demanda e qual é a necessidade verídica de vocês, tá bom? Tenham um ótimo dia e até a próxima!